Olá, meus amigos. Vamos dar sequência ao nosso estudo do livro O Consolador. Mostra o Espiritismo na sua feição de consolador prometido pelo Cristo, com aspecto científico, filosófico e religioso, e explicado por Emmanuel durante estudos com Chico Xavier. Segunda parte, Filosofia e Interpretação da Filosofia. Questão 115. É a filosofia a interpretação sintética de todas as atividades do espírito em evolução na Terra? Resposta. A filosofia constitui, de fato, a súmula das atividades evolutivas do espírito encarnado na Terra. Suas equações são as energias que fecundam a ciência, espiritualizando-se os princípios, até que, unidas uma à outra, indissoluvelmente, penetrem no átrio divino das verdades eternas. Item 1. Vida e aprendizado. Vamos ver os temas. O homem no sentido de humanidade e o seu pretérito, inteligência, patrimônio íntimo, dilatação da capacidade, inteligência e sentimento, meio ambiente, intuição, o crente à evolução espiritual, palavra humana, obstáculos à inspiração superior, vibrações do bem e do mal, corpo são e mente sadia, vida do irracional, erro de alimentação, santificação do sábado. Meus amigos, a palavra crente está muito vulgarizada. Não, o crente não é um segmento religioso. O crente é aquele que acredita, certo? Em toda e qualquer religião existem os crentes naquele segmento religioso. Questão 116. O ser humano físico está sempre ligado ao seu pretérito espiritual? Resposta. Como a maioria das criaturas humanas se encontra em lutas expiatórias, podemos figurar o homem, o ser humano terrestre, como alguém a lutar para desfazer-se do seu próprio cadáver, que é o passado culposo, de modo a ascender para a vida e para a luz que residem em Deus. Vale lembrar, meus amigos, aqui é meu comentário, nós, seres humanos na Terra, temos apenas uma vida, uma própria vida. Mas essa vida é vivida em fases no plano espiritual e fases no plano físico. Aqui, quando ele se refere a cadáver, são essas centenas e milhares de corpos que já tivemos e ficaram para trás. Nosso espírito permanece sempre o mesmo. O corpo físico, a personalidade pode mudar, mas o espírito é o mesmo sempre, ok? Continuando. Essa imagem temo-la na semente do mundo que, para desenvolver o embrião, cheio de vitalidade e beleza, necessita do temporário estacionamento no seio lodoso da terra, a fim de se desfazer do seu envoltório, crescendo em seguida para a luz do sol, cumprindo sua missão sagrada, enfeitada por flores e frutos. Ele fez uma analogia com a natureza vegetal. Questão 117. A inteligência julgada pelo padrão humano será a súmula de várias experiências do espírito sobre a Terra? Resposta: os valores intelectivos representam a soma de muitas experiências em várias vidas do espírito no plano material. Uma inteligência profunda significa um imenso acervo de lutas planetárias. Atingindo essa posição, se o ser humano guarda consigo uma expressão idêntica do progresso espiritual pelo sentimento, então estará apto a elevar-se a novas esferas do infinito para a conquista de sua perfeição. Então, como vocês podem ver naquele gráfico que eu já mostrei, nesse e em outros vídeos, a gente também se eleva na escala planetária, dos planos umbralinos aos planos mais elevados, sucessivamente. São, entre aspas, mortes sucessivas para planos mais altos. Nosso perispírito vai se depurando. Questão 118. Como se registram as experiências do espírito em uma encarnação para servirem de patrimônio evolutivo nas encarnações subsequentes? Resposta: é no patrimônio íntimo que a alma registra as suas experiências no aprendizado das lutas da vida,
acerca das quais guardará sempre uma lembrança inata nos trabalhos purificadores do porvir. Então, meus amigos, faço eu um comentário? São aquelas crianças que nascem com dons maravilhosos. Todos nós nascemos com os dons que cultivamos na vida anterior. Mas aqueles espíritos que tiveram grandes avanços, músicos, pintores, engenheiros, o que quer que seja, já nascem com essa tendência, com essa capacidade rápida, inata, de se evoluir numa determinada área da vida. Questão 119. Como devemos proceder para dilatar nossa capacidade espiritual? Resposta: ainda não encontramos uma fórmula mais elevada, a mais bela, que a do esforço próprio, dentro da humildade e do amor, no ambiente de trabalho e de lições da terra, onde Jesus ouve por bem instalar a nossa oficina de perfectibilidade para a futura elevação dos nossos destinos de espíritos imortais. Vocês podem ver isso no livro A Segunda Morte, que eu postei antes deste. Questão 120. Pode existir inteligência sem desenvolvimento espiritual? Diremos melhor, inteligência humana sem desenvolvimento sentimental, porque nesse desequilíbrio do sentimento e da razão é que repousa atualmente a dolorosa realidade do mundo. O grande erro das criaturas humanas foi entronizar a plena inteligência, olvidando os valores legítimos do coração nos caminhos da vida. Meus amigos, hoje em dia, no século XXI, já se fala de inteligência emocional, não é? Não é só inteligência de raciocínio. A inteligência moral também está sendo avaliada como inteligência espiritual. Vocês podem ver isso. Continuando a questão 121. O meio ambiente influi no espírito? Resposta: o meio ambiente em que a alma renasceu muitas vezes constitui a prova expiatória, como poderosas influências sobre a personalidade. Faz-se indispensável que o coração esclarecido coopere na sua transformação para o bem, melhorando e elevando as condições materiais e morais de que todos os que vivem na sua zona de influenciação. Questão 122. O que se deve fazer para o desenvolvimento da intuição? Resposta: o campo do estudo perseverante, com esforço sincero e a mediação sadia, é o grande veículo da amplitude da intuição em todos os seus aspectos. Questão 123. Deve o crente, ou seja, aquele que acredita, criar imposições absolutas para si mesmo, no sentido de alcançar mais depressa a perfeição espiritual? Resposta: o crente deve esforçar-se o mais possível, mas de modo algum deve nutrir a pretensão de atingir a superioridade espiritual completa de uma só vez, porquanto a vida humana é aprendizado de lutas purificadoras, e no cadinho do resgate, nem sempre a temperatura pode ser amena, alcançando por vezes o mais alto grau para o desiderato do acrisolamento. Em todas as circunstâncias, guarde o cristão a prece e a vigilância, prece ativa, que é o trabalho no bem, vigilância, que é a prudência necessária, de modo a não atrair novos compromissos. E nesse esforço a alma estará preparada a estruturar o futuro de si mesma, no caminho eterno do espaço e do tempo, sem o desalento dos tristes e sem a inquietação dos mais afoitos. Meus amigos, nós não podemos viver em uma vida só todas as possibilidades de evolução. Temos que nascer nas mais variadas camadas sociais. Temos que nascer em várias raças para provar que temos essa elevação. Temos que nascer pobres, ricos, inteligentes, dementes. Temos que ter alta velhice. Temos todas as situações para viver e provar assim que evoluímos sim. É esse exercício que nos leva à evolução. Então não adianta a gente se martirizar em uma vida achando que vai virar santo. Questão 124. Qual a importância da palavra humana para as conquistas evolutivas do espírito? Resposta: a palavra é um dom divino, quando acompanhada dos atos que a testemunhem.
E é através dos seus caracteres falados ou escritos que o ser humano recebe o patrimônio de experiências sagradas de quantos o antecederam no mecanismo evolutivo das civilizações. É por intermédio de seus poderes que se transmite a geração em geração o fogo divino do progresso na escola abençoada da Terra. Questão 125. Reconhecendo que nossos amigos do plano espiritual estão sempre ao nosso lado em todos os trabalhos e dificuldades, a fim de que nos inspirar quais os maiores obstáculos que a sua bondade encontra em nós, para que recebamos o seu socorro indireto, afetuoso e eficiente? Resposta: os maiores obstáculos psíquicos antepostos pelo ser humano terrestre aos seus amigos e mentores da espiritualidade são oriundos da ausência de humildade sincera nos corações, para o exame da própria situação de egoísmo, rebeldia e necessidade de sofrimento. Questão 126. As vibrações relativas ao bem e ao mal, emitidas pela alma encarnada no seu aprendizado terrestre, persistem no espaço para exame e ponderação do futuro? Resposta: a vez de convir convosco que existem fenômenos físicos transcendentes em demasia, para que possamos examiná-los devidamente na pauta exígua dos vossos conhecimentos atuais. Todavia, em se tratando de vibrações emitidas pelo espírito encarnado, somos compelidos a reconhecer que essas vibrações ficam perenemente gravadas na memória de cada um. E a memória é uma chapa fotográfica, onde as imagens jamais se confundem. Bastará a manifestação da lembrança para serem levadas a efeito todas as ponderações, mais tarde, no capítulo das expressões do mal e do bem. Questão número 127. O preceito do corpo são, mentalidade sadia, poderá ser observado tão somente pelo hábito dos esportes e labores atléticos? Resposta: no que se refere ao corpo são, entre aspas, o atletismo tem papel importante e seria de ação das mais edificantes nos problemas da saúde física. Se o ser humano, na sua vaidade e egoísmo, não houvesse viciado também a fonte da ginástica e do esporte, transformando-a em tablado de entronização da violência, no abastamento moral da mocidade, iludida com força bruta e enganada pelos imperativos da chamada eugenia ou pelas competições estranhas dos grupos sectários, desviando-se das nobres finalidades de um dos grandes movimentos coletivos em favor da confraternização e da saúde. Bastará essa observação para compreendermos que a mentalidade sadia somente constituirá uma realidade quando houver um perfeito equilíbrio entre os movimentos do mundo e as conquistas interiores da alma. Questão 128. A vida do irracional está revestida igualmente das características missionárias? Resposta: a vida do animal não é propriamente missão, apresentando, porém, uma finalidade superior que constitui a do seu aperfeiçoamento próprio, através das experiências benfeitoras do trabalho e da aquisição em longos e pacientes esforços dos princípios sagrados da inteligência. Os animais que convivem com o ser humano, opinião aqui da leitora, eles tendem a evoluir mais rápido. Então, o gado que fornece o leite, não estou falando para matar o gado, não. As aves que fornecem os ovos, não é? O convívio com o ser humano vai amansando, vai fazendo esses seres ficarem mais próximos dos seres humanos, mais dóceis, e isso é uma aceleração da sua evolução. Questão 129. É um erro alimentar-se os seres humanos com carne dos irracionais? Resposta: a ingestão das vísceras dos animais, ou seja, do animal como um todo, é um erro de enormes consequências, do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Meus amores, mesmo assim, temos o leite, temos os ovos, para isso não precisamos sacrificar animal nenhum, não é?
E temos aí alimentos de alto valor biológico para a nossa própria saúde, não é? Continuando, temos de considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva, na qual tantos operários fabricam o seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro, sem perigos graves. Consolemo-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos, em que a humanidade terrestre poderá dispensar da alimentação dos despojos sangrentos de seus irmãos inferiores. Questão 130. Operários do aprendizado terrestre, como devemos encarar o texto sagrado do lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, quando as obrigações do serviço proporcionam para isso os domingos? O descanso dominical deve ser sagrado pelo ser humano, não por se tratar de um domingo, mas em virtude da necessidade de se estabelecer uma pausa semanal aos movimentos da vida física para o recolhimento espiritual da alma em si mesma no caminho das atividades terrestres. O repouso dominical substitui perfeitamente o sábado antigo, salientando-se que a rigidez da sua observância foi instituída pelos legisladores hebreus em virtude da ambição e da prepotência dos senhores de escravos, numerosos na época, e que somente desse modo atendiam à medida de humanidade, concedendo uma trégua ao esforço exaustivo que costumava aniquilar a existência de servos fracos e indefesos. O descanso semanal deve ser sempre consagrado pelo ser humano às expressões de espiritualidade da sua vida, sem se dar, porém, a qualquer excesso no domínio da letra, esse particular, porque após a palavra de Moisés devemos ouvir a lição do Senhor, esclarecendo que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O que Emmanuel está aqui dizendo? Que a gente não deve ter um fanatismo quanto ao dia de sábado ou de domingo para os trabalhos espirituais. Desde que se tenha um dia de descanso, desde que se tenha os momentos para a nossa vida espiritual, está tudo bem, seja o dia que for, certo? Sexta-feira, terça-feira, quinta-feira, tudo é dia de Deus, todo dia é santo, não é verdade? Por hoje ficamos por aqui. Aguardo a todos na continuidade do nosso estudo. Abraços.